Autor de toda bondade, mais uma vez aqui estamos a te rogar harmonia e sabedoria para os estudos que nos propomos fazer nesta noite. Dai-nos, Senhor, perseverança para não fraquejarmos diante das tuas lutas e do autoconhecimento. Ampara-nos no propósito de te servir, apesar de nossas imperfeições. Que esta reunião de amor possa servir de trampolim para todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que o amor, a paz e a harmonia reinem em nossos corações. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. A exposição desta noite será proferida pelo nosso irmão Daniel, do Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma. Quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da casa. Muito obrigado. Agradeço a Deus por estar aqui novamente. Sempre bom voltar aqui. Realmente tem uma energia muito boa, eu gosto muito. Não se pode servir a Deus e a mamão. Esse é o tema que eu trouxe para a gente refletir um pouco, em que às vezes a gente exagera em alguns pontos, outras vezes a gente menospreza algumas situações, e que vale a reflexão nesses dias de hoje tão corridos, tão estressantes, tão com todo mundo com falta de tempo, com todos assim já sempre na ansiedade, abalando até a nossa saúde mental, as nossas correrias. Então eu trouxe aqui um tema para a gente refletir e que a gente leve um pouquinho, uma palavra, uma frase, alguma coisa que possa marcar para a semana, para a gente refletir. Perdão. Ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar a um e amar o outro, não se dedicará a um e desprezará o outro. Em Mateus 6:24, Jesus aqui utiliza a palavra mamon como um termo aramaico que simboliza as riquezas materiais, os bens terrenos e mais amplamente tudo que escraviza o coração humano, quando esse se afasta do bem e do amor divino. A gente aqui não fala somente de coisas, de materiais, de dinheiro, de riqueza. A gente também fala aqui das vicissitudes, dos apegos, dos ciúmes, da ganância. Mas o mestre ele não está condenando a riqueza em si. Tá? Ele está alertando sobre a escravidão moral e espiritual que pode nascer nesse apego ao que a gente tem. Esse apego às posses, do egoísmo, como falei, do ciúme e do culto à matéria. A gente precisa compreender o que realmente significa servir a Deus e o que significa servir a mamon. E como essas duas forças se manifestam dentro de nós, nas nossas escolhas diárias. Quando Jesus diz isso, ele não condena a riqueza, mas sim o bom uso delas. Ele não condena vamos dizer assim, adquirir bens, mas sim como se adquire esses bens. Qual é o esforço que você pôs em cima? Qual foi o custo moral em cima desse teu trabalho? Porque muitas vezes essa corrida material nos custa às vezes até a saúde, nos custa a família, e que muitas vezes fica segundo plano. Enfim, é esse apego que ele fala, é esse apego em que acha que tudo é dele, acha que aquilo é dele, acha que o que nós temos é nosso, que a gente acha que é nosso, e na verdade não é nada nosso, nada é nosso, nem o nosso corpo é. Ele é emprestado, vai voltar para a terra, cedo ou tarde vai. E o que nós temos é tudo emprestado.
Por mais seguro que você esteja da sua posição, dos seus bens, por mais segurança que você cerque, que você tem, está tudo nas mãos de Deus. E a qualquer momento, tudo pode se virar. Tudo pode reverter. Eu lembro um amigo que ele tem, um conhecido na verdade, não chega a ser tão amigo, tão próximo, mas a gente conversou algumas vezes, e ele tinha uma fábrica, envolvia madeira, não sei se era móveis planejados na Serra Gaúcha, e com a enchente que aconteceu no ano passado lá, foi muito triste porque ele perdeu a empresa, ele perdeu a fábrica. O que me chamou a atenção foi que ele mesmo falou que, como ele sabia no que ia trabalhar, ele sempre foi muito cuidadoso e trabalhava com móveis planejados, muito MDF. Não era bem móveis planejados, era outro tipo de móveis, mas com madeira sensível à umidade. Ele fez questão de construir a fábrica num ponto mais seguro da cidade, onde não teria chance de subir a água. E ele achou que ali estava totalmente seguro, quando Deus provou que não havia ali segurança que ele achava. Ele não estava acima das leis de Deus e do que precisava acontecer com ele, de suas provas e de suas expiações. Ele viu toda a sua fábrica ser perdida, provando a ele que nada realmente era dele e nada realmente é nosso. É engraçado que a gente vem ao mundo literalmente pelado, nu. A gente vai partir daqui e não vai levar nada, realmente absolutamente nada de material, nem mesmo a nossa roupa a gente vai poder escolher. A gente pode escolher, mas não necessariamente vai depender de outro, realmente ter vontade. Ou seja, a gente vem nu, parte daqui sem nada, e a gente passa a vida inteira lutando, brigando por coisas que não trouxe, porque também não vai levar. Então a gente fica nessa guerra diária, às vezes, nesse pensamento contínuo de aquisição, de luta, de pensamento fixo no desejo, nas vicissitudes, de coisas que não são nossas, de coisas que vão ficar, e que muitas vezes, quando adquirimos, perde a graça, porque a conquista você já conquistou, e a conquista causa isso. Perdeu a graça. Pouco tempo depois, aquele carro zero já não é mais o mesmo. Pouco tempo depois, aquela casa tão sonhada, na serra, na praia ou em algum lugar, o desejo já não é mais o mesmo. Queremos mais. Porque a gente, nessa corrida insana, muitas vezes, a gente esquece de cuidar da nossa felicidade no caminho. Porque muitas vezes a gente entende que a felicidade é um ponto futuro, e eu repito isso em quase todas as palestras, porque isso é uma necessidade, a gente entender que a felicidade não é um ponto futuro, não é um ponto em que a gente coloca na nossa frente. Eu lembro de uma vez passar uma corrida de coelho, que tem um coelho e uma cenoura correndo na frente do coelho, o coelho correndo atrás, e parece nós, a vida inteira correndo atrás da cenoura e nunca chega, e nunca está contente. É porque a felicidade ela não está no destino, a felicidade é o caminho. A felicidade é estar aqui, botar o pé ali fora, entender, viver o momento hoje e sentir o vento bater no nosso rosto, sentir o frescor da temperatura do momento, sentir a noite que está agora linda, sentir a felicidade do momento, do caminho. Entender que por mais que nos sintamos às vezes doentes e
Possamos estar até bem doentes, mas precisamos olhar para aquela pequena luz que está acesa, que nos causa felicidade, que nos causa um bem-estar. Mas a gente é egoísta, a gente é teimoso e a gente consegue prestar atenção somente nas luzes apagadas. Se tivesse uma luz apagada aqui, dentre todas, eu tenho certeza que alguém ia se incomodar. Alguém ia olhar para aquela luz, pode até não falar nada, mas vai olhar assim, aquela lâmpada está queimada. Tem 10 lâmpadas acesas. Uma está queimada, mas a gente vai ficar prestando atenção na lâmpada queimada. É impressionante, mas é verdade. Nos chama a atenção. Quando, na verdade, a gente tem que olhar que tem 9 lâmpadas acesas. Quantos pisca-pisca de Natal vão para o lixo por causa de uma lâmpada queimada? Justamente porque a gente não tolera, não aceita e nos causa uma felicidade ver aquela lâmpada queimada. E assim é em nossa vida, porque na nossa vida vai ter momentos de lâmpada queimada, momentos em que a gente vai olhar e vai sentir um amargor que não deveríamos. Que não deveríamos. Porque deveríamos prestar atenção em todas as coisas boas que passamos, que vivemos hoje em nossa vida. Em aproveitar bem um abraço da pessoa querida, da pessoa amada em casa. Aproveitar bem a oportunidade de estarmos aqui hoje. Quantas pessoas gostariam e não estão? Não podem. Então é isso. E repetindo, não que Jesus seja contra, não que a espiritualidade seja contra, que Deus seja contra a riqueza. Não, precisamos sim trabalhar, ir atrás, evoluir, progredir, porque é a lei do progresso também. Mas o segredo, que não deveria ser segredo, é a que custo? Que corrida insana estamos fazendo? Estamos olhando para o lado, para o nosso irmão? É isso. É essa a reflexão. A que custo? O que é servir a Deus? É colocar o amor, a caridade, a verdade como bússola na nossa vida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta que a caridade e a humildade são as 2 asas que elevam o homem a Deus. Servir a Deus, então, é uma lei natural, uma lei do amor, e é vivida, é viver guiado pelos valores espirituais. Não se trata de palavra, é de atitude. Eu já fui em casa espírita em pouco tempo, assim que eu cheguei faltando pouco tempo da palestra, na verdade estava em cima da hora, às 8 horas, e chegou um casal bem desequilibrado, assim, muito desequilibrado emocionalmente. Não eram espíritas, mas naquele momento foi a única porta que eles viram aberta, a única luz acesa que eles viram. Eu imagino que eles devam ter pensado: puxa, eu escutei as coisas que Chico Xavier fazia, escutei coisas que os espíritas fazem. Essa é a minha única e última esperança. Vamos lá. E eles foram. Como já estava dando a hora da palestra, uma pessoa da casa dispensou. Querido, meu irmão, sinto muito, mas já encerraram-se os passes e agora está na hora da palestra e tal. Se quiser assistir. Só que ele não estava querendo palestra, ele estava desequilibrado, a gente entendia. Ele queria um passe. Mas foi negado. Como eu digo, negado com muito amor. Negado com muita educação, uma palavra muito aveludada, mas negado. Então não é esse amor que a gente espera, não são essas palavras, são atitudes de verdade. É a atitude realmente de, se estamos aqui e tiver a oportunidade de ajudar um irmão, essa sim é uma riqueza que a gente vai levar. E não precisa nem ser ajudar materialmente.
Porque para quem está desequilibrado, por exemplo, uma cesta básica não ajuda em nada. Mata a fome do corpo, mas pode até já estar saciado. Mas a fome de espírito, a fome espiritual, a moral, essa ele está sedento. Ele está sedento de um apoio, de um ombro. E quando se fala servir a Deus ou a Mamon, é você dar um pouco disso que a gente tem de tão valioso e que a gente não dá realmente o sentido, o valor, que é o tempo que a gente tem. A gente tem que separar um tempo para a gente criar essas riquezas espirituais, esses realmente tesouros que são os únicos que a gente vai levar daqui. Mais nada. São as únicas coisas que a gente vai levar. Serão toda a caridade, todo o amor que a gente deu desinteressadamente. Esse desinteressadamente leva a uma certa confusão, porque você não pode pensar em fazer isso nem pelo bem da casa. Não, eu vou fazer pelo Espiritismo. Está errado. Eu vou fazer por Jesus, vou fazer por Deus. Desculpa, está errado. A verdadeira caridade é com o irmão. Eu quero que ele se sinta bem, eu quero ajudá-lo. Por nada. Literalmente, por nada. Não é pelo Espiritismo, não é pela casa. Por Deus. Eu estou fazendo isso por Deus. Está certo? Eu entendo que não. Porque se eu estou fazendo isso para agradar a Deus, aí é aquilo que às vezes a gente brinca indevidamente, como a gente estava falando, julgando, do tipo, eu estou querendo um lugarzinho lá em cima, estou fazendo para preparar. Está errado. As nossas consequências após a nossa partida serão em virtude do que a gente vai criar aqui, da caridade que a gente fizer, do amor que a gente colocar, das ajudas morais, espirituais e até materiais, mas realmente pensando no bem daquela pessoa que você está ajudando, dedicando um tempo para ela, que hoje o tempo é tão valioso para todos, dedicando um tempo, escutando. Sabe aqueles bonequinhos que só balançam a cabeça? Só escuta e deixa aquela pessoa falar. Por vezes é o melhor remédio. Era tudo que ela queria, alguém que escutasse. E você não sabe o tesouro que você está criando, a bagagem boa, a energia boa que você está criando. E se você acha que é pouco, se você acha que não vale a pena, e que você acha que apesar de todo o bem que você fez, toda a caridade moral, espiritual, até material que você fez, e você acha que, poxa, eu fiz tudo isso e eu estou tão ruim, eu não estou legal, eu passo por tanto problema, e eu ajudo tanto, vou no centro espírita 7 vezes por semana, eu atendo todo mundo com muito amor, eu estou fazendo o que o Daniel está falando. E por que eu passo tudo isso? Aí a gente agradece, aí lembra de agradecer, porque então poderia ser muito pior. A gente não sabe todos aqueles, vamos dizer, males, todas as nossas provas, expiações que foram aliviadas pelo bem que a gente está fazendo, pelo bem que a gente fez. Temos essa noção das vezes que fomos desviados de problemas, desviados de acidentes, desviados de situações que nós não gostaríamos realmente de passar e não passamos por intervenção espiritual, intervenção divina, e a gente ainda xinga um atraso indevido, uma coisa assim, então, poxa vida, esqueci, uma chave, volta, atrasou a saída, e a gente não tem noção. Poxa, bati o carro. Agradece a Deus, tu tá aí? Tô aqui. Então tá, agradece a Deus. Porque por vezes isso é um aviso. Um aviso não, um freio, melhor dizendo. É um freio. Segura. Tu precisa ficar sem isso aí um tempo. Tu precisa te acalmar um pouco.
alivia, baixa a tua velocidade, não é por aí o caminho. E não digo nem velocidade de direção, de dirigão, velocidade de vida. Calma. Vai ficar um tempo de molho. Ah, mas eu fiquei de cama um tempo. Exatamente, para te refletir, para te pensar. Para te dar um tempo para ti sozinho refletir, paradinho. Porque tu não faz isso, porque tu não estava conseguindo fazer isso. Agora tu vai ter um tempo de molhinho, de recuperação para isso. Nada é por acaso. E saibamos prestar atenção nesses detalhes que não são coisas ruins como a gente julga. Falta de sorte. Nossa, estou com o baca. Está errado, está acontecendo um monte de coisa. Às vezes você simplesmente para te friar, tipo, não, calma, cara. Segura. E para isso, às vezes, a gente tem que botar o pezinho na frente da nossa perna para fazer a gente parar. Faz parte, mas é porque a gente não escuta. A gente não escuta nosso corpo, a gente não escuta as nossas intuições que estão berrando no nosso ouvido. E a gente faz diferente do que eles estão intuindo. A minha conversa com Deus é só pedir, conversar, eu falando. A gente não dá tempo dele falar, volta. A gente não dá tempo de escutar. A gente não para o ouvido e escuta. Porque a gente está mergulhado nesse mundo materialista, e quando falo de materialista, é o apego ao apego material. Onde você colocar o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. O que quer dizer isso? Onde eu colocar o meu tesouro, onde eu colocar o meu desejo, ali eu vou estar cego em cima daquilo ali. É isso que ele quer dizer. Que eu não vou enxergar outra coisa. Em que tudo aquilo ali eu vou correr atrás. E a gente fala de pobreza e riqueza. Por vezes a riqueza é uma das... sim, até muitas vezes a maior prova de que é pobreza. Porque ela te abre porta para todas as vicissitudes, todos os problemas estão na tua porta. Basta tu sair. Basta tu dar um passo à frente. Está tudo. Justamente para te provar as tuas tentações, as tuas tendências, que a gente carrega há várias encarnações. E aí vem a prova da riqueza, para que você tenha tudo à disposição. E você precisa dizer assim, não, por favor, não. Enquanto que na pobreza, ele nem pensaria por aquilo, ele não teria nem condições de chegar perto. Mas, quando a gente tem condições, aí você pode pensar assim, mas eu queria, se eu fosse rico, porque eu já pedi tanto para ganhar na Mega Sena, no final do ano está aí, 31 de dezembro, no Caixa Econômica Federal, Mega Sena acumulada, sempre tem. E aí a gente faz aquela promessa, mas eu queria ajudar tanto, depois eu prometo que eu ganhando a Mega Sena eu vou ajudar. Só que a espiritualidade também, primeiro que tem nossos planos, né? Pode ser assim, não vai ser dessa agora. Dessa vez, desse fim de ano, desse bolão da Mega Sena, não, nessa encarnação. Não vai ser nessa ainda. Tá? Mas também pode não ser, porque o planejamento simplesmente assim, ele olha assim para ti, a espiritualidade olha assim, cara, tu tá falando isso até com boa intenção, mas a gente sabe que se te der isso na mão, tu vai te quebrar, tu vai te afundar, sozinho. Não tenha dúvida, a gente se afunda. E aí, como Deus é um bom pai e justo, ele não dá uma faca, ele não dá um brinquedo perigoso para o filho que não tem maturidade ainda. Como um bom pai e uma boa mãe aqui, quando o filho pediu uma faca, pediu alguma coisa perigosa, você não deve, tenho certeza. E assim somos nós. Mas a gente é uma criança imatura, espiritualmente imatura. E aí a gente acha que não foi atendido. Que tudo que a gente pediu, não escutaram nada. Leia do engano.
Escutaram tanto que nem deram. Escutaram tanto que não deixaram que você tocasse naquilo. Porque aquilo ali seria a nossa livrança, a nossa perdição. Tudo aquilo que a gente construiu por reencarnações, a gente não estava ainda 100%, vamos dizer, concluída. E aí ali seria a nossa perdição, colocando várias reencarnações por água abaixo de trabalho, de progresso, enquanto que aí a gente já teria várias encarnações para frente para recuperar todo o estrago que foi feito. Então a gente precisa ser feliz com o caminho, com tudo que a gente tem. Ser grato com tudo que a gente tem. A gente precisa ser justo no trabalho, mesmo quando ninguém vê. Porque a gente tem essa ilusão, né? Mesmo sendo espírita, mesmo sendo de qualquer religião espiritualista, a gente acha que em determinadas coisas ninguém vê. Mas a gente sabe que vê. A gente só quer se enganar. Então a gente tem que ser justo. Tem um ditado muito verdadeiro que quem é justo nas pequenas coisas é justo nas grandes. E é verdade. Ah, é só um real, é só isso, é só um clipe, é só uma borracha, é só um lápis, é só uma caneta. Mas é que para ti é só uma caneta. O detalhe é que o que para ti vale uma caneta, para determinadas pessoas, 1 milhão, 10 milhões, é uma caneta para ela. Mas quanto é que é 1 milhão, 10 milhões para a gente? Eu não sei para vocês, desculpa, não conheço pessoalmente, mas para mim é muito. Então, e aí é onde as pessoas acabam nas grandes coisas, em momentos maiores, não sendo justos também, porque acham que são pequenas. Espero que vocês tenham entendido isso, que cada ação pequena nossa é reflexo do nosso moral, do nosso adiantamento, da nossa evolução presente, nosso resultado hoje. Quando ajudamos sem esperar retorno, nenhum. Como comentei, de ninguém. Quando perdoamos, mesmo feridos, é difícil. Perdão é complicado. Mas a gente precisa perdoar. E não importa. Mas assim, vamos entender, quando a gente fala em perdoar, tem duas coisas que precisam ser bem claras. Primeiro, que o perdão não é esquecimento. O perdão não é esquecimento, gente. A gente vai se lembrar do fato. E quem falar para vocês que precisa esquecer o fato, toma cuidado. Não é esquecer. Porque por vezes aquela pessoa foi colocada na sua frente, por exemplo, para que você aprenda algo. E se você esquece realmente do que você passou e ainda volta naquela situação, você não aprendeu a lição. Então o perdão é você esquecer o sentimento dentro de ti, a mágoa, a dor. Isso aí a gente precisa aprender a curar. Tá? Então, a primeira dica é: não existe esquecimento. Existe esquecimento da mágoa, não física. Você precisa lembrar do que aconteceu, mas quando lembrar, não sentir nenhuma dor. Tá? E outra coisa, o Daniel falando isso aí está tudo muito fácil, está bem tranquilo. Ah, tem que perdoar. Porque não é tu, né, Daniel? Eu sei. Mas aqui a gente precisa também entender que a segunda coisa é: tem o seu tempo de perdão. Porque a gente precisa curar as nossas feridas internas. A gente precisa maturar essa ferida, a gente precisa realmente cuidar dela. Não é um perdão de uma hora para outra. Tá? Então, tem que ser justo nisso também. A gente precisa ser justo. Não existe um perdão imediato. A Daniela falou que tem que perdoar, então eu vou perdoar. Mas espera aí, aquela pessoa me fez muito mal. Ok, mas não te negues a perdoar. Mas trabalha para isso. Procure entender o que essa pessoa passou, como é que ela foi criada, enfim. A gente precisa trabalhar isso.
E não importa quem seja, a gente precisa ter esse trabalho. Mas como disse, não é fácil. Esse trabalho é realmente, às vezes a ferida é muito profunda, o corte é muito fundo. Magoou mesmo de verdade, é uma pessoa muito querida, muito amada, que me magoou. E acontece. Porque quando a gente ama alguém, maior é essa frustração, maior é essa dor de quando somos magoados. Porque criamos expectativas muito grandes nelas. Essas pessoas a gente tem muita expectativa, a gente tem muito anseio, muito amor por vezes. E aí a nossa expectativa é que ela retribua aquele teu amor na mesma proporção. E por vezes não acontece. Na verdade, quase nunca acontece. Não vai acontecer. Não na mesma proporção. Somos pessoas diferentes. Então, quando acontece uma quebra de expectativa, acontece uma mágoa, e por vezes muito grande. Por vezes muito grande. Quantos anos de planejamento, quantos anos de sonhos juntos, e que depois que acontece a mágoa, nossa, a frustração é muito grande, mas que precisa ser tratada, precisa ser curada, tratada realmente. É um trabalho diário, que a ferida é profunda, muito funda realmente, é um corte no osso, mas que precisa, é necessário esse cuidado, porque o perdão ele é necessário. Não que a gente vai esquecer o fato, como eu comentei, não podemos até. O fato em si aconteceu, está na história. Se você esqueceu realmente isso, temos que tomar um cuidado, procure o médico. Isso você está com um problema sério. Mas não podemos esquecer e também entender que precisamos dar o tempo necessário para o perdão. Porque também, né, gente? A gente fala em perdão, perdoar. Mas quantas vezes a gente foi o algoz também? Quantas vezes a gente magoou o outro? E a gente nem sabe, nem lembra. Sabe por quê? Eu sei. Porque quando a gente sente, nos marca. Mas quando a gente causa a dor, por vezes, a gente nem sabe a dor que a gente causou. Quando não sentimos isso, não percebemos o tamanho disso, não nos sentimos na obrigação de pedir perdão. E também tem uma coisa que a gente faz muito, é usar uma bengalinha, que quando a gente percebe que fez alguma coisa errada, nosso cérebro procura alguma coisa para compensar aquela dificuldade, aquele problema. É impressionante. Do tipo assim, puxa, mas aquela pessoa, ok, eu pisei na bola com ela, aí vem na nossa cabeça, mas foi que... desculpa. Mas eu estava num dia contínuos. Aí a gente completa com a desculpa da hora. Não estava num dia muito bom, sei lá, eu estava não sei o quê, eu não dormia à noite. Aquela pessoa também não estava bem naquele dia, não estava bem no trabalho, daí foi por isso que eu falei isso, ou porque eu fiz isso. Porque a gente é mestre nas desculpas. Às vezes a gente nem expõe essa desculpa, a gente só pensa nela. E é tão automático. Na verdade é um mecanismo de defesa, né, do seu cérebro, a gente se estabilizar, de se voltar a se sentir bem. Então a gente acha desculpa, se sente melhor. Mas a gente não pode esquecer. Então por isso é importante prestarmos atenção no perdão. E não só perdoar, mas também, tão importante quanto, é entender às vezes que a gente pisou na bola e pedir perdão. Descer do salto alto, botar as sandalinhas da humildade, como se dizia antigamente, e pedir perdão. Você fez a sua parte. Se aquela pessoa não quer perdoar,
Conversa com Deus, olha, eu fiz aqui a parte de coração, sentindo isso. Pode ter certeza, pode ser que não seja nesse plano ainda, mas em algum momento aquela pessoa vai se dar por conta que você pediu perdão e que era uma oportunidade que foi perdida. Faz parte. Deus, ele é servido no silêncio do dever cumprido, da honestidade e no amor que nos liberta. Emmanuel diz lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, servir a Deus e compreender que cada ação deve ser um testemunho de luz, mesmo nas menores tarefas. E quando que a gente serve a Mamon? Aquele que se apega aos bens deste mundo é como um viajante que, em vez de pensar na estalagem onde repousará, se detém no caminho a admirar as pedras e as flores da estrada. Tudo em nossa vida é passageiro, nada é nosso, nem mesmo o nosso corpo. Quantas vezes a gente se perde na ilusão de posse, imaginando que é nosso, né? E tudo é imaterial. Repetindo até o que eu já comentei antes. Nossa, a gente faz tanto isso. E a gente precisa tanto entender que a gente precisa fazer o máximo, mas entender que a gente é apenas portador de tudo que a gente tem. Como diz Paulo de Tarso em Romanos 7,19, é muito legal essa passagem. E olha que a gente está falando de Paulo de Tarso já. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem sou, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita dentro de mim. Eu assim então encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, dentro de mim, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus corpo outra lei, que guerreando contra a lei da própria mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, no meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E assim a gente também está em constante conflito com a gente mesmo. A gente estava comentando um pouquinho antes que aqui é sala de aula, ali fora é prática. E tenho certeza que muitas coisas que eu comentei, que eu li, vocês até já escutaram. Não tenho dúvida disso. A gente já escutou. Mas a gente comete a mesma coisa quando sai daqui, a gente repete o mesmo erro ali fora. Mas é na insistência, é na reflexão. Uma hora a gente interioriza isso. Uma hora a gente vai interiorizar. Então a gente precisa ter esse momento de sala de aula, de entendimento, de estudo, para quando chegar ali fora, algum momento da nossa vida a gente vai, opa, aqui eu posso fazer diferente. Aqui eu posso fazer diferente. Há um tempo atrás eu sempre convidava as pessoas a lerem o Evangelho, no mínimo o Evangelho, o Livro dos Espíritos. É o básico do básico do básico, Pentateuco. Mas quem lê uma vez, quando vai ler a segunda, daqui a um ano, 2, vai ter um outro entendimento. Porque a gente não é mais o mesmo. A gente já sofreu, já passou por dores, a gente já ocorreu perdas materiais importantes para a gente. Perdeu o emprego, ocorreu uma doença, e a gente vai ler de outra forma. Porque aí a gente viveu. Aí a gente vai marcar. Quando a gente lê o que a gente viveu, marca. Não tenho dúvida disso. Então até eu convido a ler novamente. Quem já? Mas eu já li. Não, lê de novo. Lembra da última vez que você leu? Quantas coisas aconteceram nesse meio tempo? Tenho certeza que o sentimento vai ser. Emmanuel comenta lá no livro Fonte de Vida que o homem do mundo ele quer possuir, o discípulo do Cristo ele quer servir. O primeiro ajunta, o segundo reparte. O primeiro escraviza, o segundo liberta.
Esse é um conflito, um conflito íntimo de cada um de nós, que o campo de batalha é o nosso coração, lutando sempre contra todas as vicissitudes, todas as nossas tendências que a gente trouxe, que a gente adquiriu, todos aqueles traumas, às vezes de criança realmente, que a gente viveu e que não soube trabalhar, não soube curar ainda, não conseguiu curar, e que a gente precisa trabalhar cada um desses. Entender o que a gente sente, entender o que a gente está pensando, sentindo, falando. A gente faria, por exemplo, a gente em casa, o que a gente fala em casa, o que a gente faz em casa, a gente falaria no casa espírita, por exemplo. Por que eu pergunto isso? Porque o nosso lar é a nossa primeira casa espírita, onde bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, ali deveriam viver, reinar. Aqui seria somente uma extensão da nossa casa. Então a gente precisa pensar, como é que eu posso mudar a minha casa, com a minha família, para que fique mais próximo de um centro espírita, mais próximo de uma casa de oração? Porque não é certo. Se eu não faço lá, se eu não faço aqui o que eu faço em casa, por que você não faz? Porque está errado? Não, porque é grosseiro, porque não sei o quê. Então, resumindo, é algo bom ou ruim? Não, não é bom. Então você respondeu. Porque a gente precisa aí se melhorar, ser grato, entender que tudo acontece ao nosso redor tem uma causa. Tudo que nós temos é ferramenta de trabalho. Entender que tudo é ferramenta de trabalho. Nosso corpo é ferramenta de trabalho. As nossas aptidões de trabalho, nosso ganha-pão, aquilo que a gente sabe fazer bem, aquilo que a gente se propôs a ganhar o pão na nossa vida, que a gente faz bem, ou que a gente faz, é ferramenta de trabalho. E que façamos da melhor forma. Sem esquecer do irmão, sem esquecer das pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente não apenas nos momentos, nos grandes momentos, mas também nas pequenas atitudes, né? Quando a gente escolhe o perdão em vez de vingança, quando a gente coloca o trabalho honesto acima da vantagem fácil. Falamos também quando cultivamos a simplicidade e a gratidão, quando reconhecemos que nada é nosso e que somos apenas administradores, portadores temporários nessa vida. A gente precisa entender a oportunidade que a gente está aqui, nessa reencarnação. O que tudo nos foi dado como ferramenta de trabalho. Porque tudo nos foi colocado no caminho de forma acidental para que nós evoluíssemos. Para que nós fôssemos um pouquinho melhor que ontem. Então, precisamos aproveitar essa reencarnação, precisamos aproveitar um momento hoje, se perdoar e ter fé em Deus, ter uma fé verdadeira realmente em Deus Pai. Então, no final, o que a gente percebe? Que a fortuna ela se desfaz, o corpo se transforma, o nome se apaga. Tudo com o tempo. Mas somente o bem que a gente faz é que realmente permanece para sempre. É a única coisa que a gente leva. E encerramos com as palavras de Jesus que diz assim, lá em Mateus 6. Não junteis os tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, que possamos, gente, servir mais, entender, respirar mais
nessa correria frenética do dia a dia, e fazermos o que a gente pode fazer para quem precisa, enfim, e a gente nem fala em coisas materiais, mas nós estamos em um grande hospital, onde os pacientes cuidam dos pacientes, precisam cuidar dos pacientes, é onde eles se curam, cuidando dos outros. E aproveitemos a oportunidade. Que Deus Pai abençoe a todos nós, que Jesus esteja na nossa vida e abençoe o nosso caminho para as nossas casas. Tenhamos uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada, irmão. Senhor Jesus, ajuda-nos a absorver o conhecimento desta bendita noite em direção à experiência de amor, fazendo-nos compreender a necessidade urgente do nosso melhoramento moral, da Tua luz e da Tua paz em todos os ambientes, notadamente os mais íntimos, no nosso próximo, que tanto precisa de nós e ao qual às vezes negligenciamos. Jesus amigo, Deus Pai de infinito amor, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos concedeu, que saibamos aproveitá-la, não nos detendo nas dificuldades, nos momentos de dor e de angústia. Abra o nosso coração e a nossa mente e ilumine nossos caminhos para que possamos sempre seguir na direção do bem. Que assim seja. Agora passamos à segunda parte, que é o passe.